pré-adolescentes, adolescentes, jovens, podem se dirigir para as suas salas. Presbítero Alberto, por gentileza, vai nos conduzir no estudo da palavra nessa manhã. Temos todos nós um bom tempo de aprendizado e de crescimento na palavra do Senhor. Bom dia, amados. Estou alegre por ter esse privilégio de poder falar um pouco com a igreja e a responsabilidade de trazer um pouco da palavra de Deus de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que alguns de vocês já sabem, não vai ter uma pregação formal como normalmente nós fazemos. Eu vou apresentar um pouco daquilo que a gente viu na última viagem que a gente fez a Israel e me sinto, na verdade, agraciado por Deus por essa oportunidade, agraciado por Deus também por ouvir na verdade, músicas tão edificantes. Estava louvando a Deus pela oportunidade, louvando a Deus também por esse coral maravilhoso. É possível, pessoal, é possível só apagar as luzes da frente? Amados, eu vou monitorar meu tempo. Nem sempre é fácil. Certamente eu tenho mais assunto do que eu vou conseguir tratar nesse período. E tem muitas maneiras de nós honrar e glorificar a Deus. O estudo da sua palavra, e mesmo as próprias escrituras falam que às vezes nós carecemos de conhecimento. E eu lembro de uma frase de um cristão chamado Luiz Pasteur, que disse que pouco conhecimento, e aí ele falava de ciência, pouco conhecimento nos afasta de Deus, mas muito conhecimento nos aproxima de Deus. Nem um lado e nem outro. Eu creio que o bom conhecimento nos aproxima de Deus, nos leva a Deus. E eu quero partilhar com os amados algumas observações que nós fizemos nessa visita a Israel, que eu acho que são... Ok. Eu gostaria de iniciar lembrando aos amados o seguinte: onde estamos no tempo de Deus? Só para a gente entender um pouquinho da história. Se nós traçar a história numa linha reta, vamos perceber o seguinte: que antes de Abraão, de Gênesis 1 até Gênesis 12, nós não temos as escrituras não nos dão detalhes de tempo. Nós não sabemos quanto se passaram 1 ano, 5 anos, 1 milhão de anos. Certo? Não é seguro pelas informações das escrituras. Mas a partir de Abraão, nós podemos estimar aqui, mas a partir de Abraão, aqui há segurança. Quando Deus chama Abraão: sai do meio da tua turma, da tua terra, eu vou te dar uma terra prometida. Você vai ser, de ti vai descender o povo que vai ser o meu povo. A partir desse momento nós temos escavações arqueológicas, nós temos informações deixadas que nos permitem datar. Até Jesus se passaram aproximadamente 2.000 anos, 1.900 e poucos anos, certo? A partir de Jesus até agora, aproximadamente 2.000 anos. Então nós temos 4.000 anos de história conhecida. E onde é que nós estamos hoje? Nós estamos exatamente aqui. Agora, o nosso grande evento que está por vir, e que as escrituras deixam muito claro, vai ser a segunda vinda de Cristo. Essa tem detalhes nas escrituras, mas nós não sabemos quando. E por isso que tem esses pontinhos. Para nós é uma incógnita. Pode ser hoje à tarde, pode, daqui a 1 minuto, daqui a 1 milhão de anos, nós não sabemos, só o Pai sabe. Mas Deus nos deu sinais dos tempos. E não é o foco desse agora, mas nós temos algumas indicações. Mas esse tempo nós não sabemos e chamamos esse período da igreja, período de dispensação. E agora, a palavra está sendo levada para o mundo todo. Então nós estamos vivendo esse período. E nos foi dado essa incumbência, essa responsabilidade, e de levar o evangelho a todos, pregar a palavra. Então nós estamos nesse momento. A partir da segunda vinda de Cristo, a gente sabe que o Satanás vai ser preso, vai haver o julgamento, etc. E depois vem a eternidade. Certo? Então nós vemos, na história, nós estamos mais ou menos aqui. Legal? Dentro dessa história tem vários fatos, e uma das situações que nos interessa é a questão do templo. Está lá no Velho Testamento, e nós temos a promessa de uma construção de um terceiro templo. Então vamos ver um pouquinho da história do templo, porque essa foi uma das situações que mais que mais me chamou a atenção nessa visita. Na verdade, eu, como muitos de vocês, já tinha ouvido do interesse dos judeus de construir o terceiro templo, e que eles estão aguardando a vinda do Messias, e que o Messias só virá a partir da construção do templo.
Mas eu também achava que isso aí é promessa, as coisas no tempo de Deus vai acontecer. Mas os judeus já estão muito mais avançados do que eu imaginava, e a gente teve a oportunidade de ver isso. Eu quero trazer para vocês uma frase do pastor Augusto Nicodemos, que é o vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele diz assim, a maioria dos teólogos afirma que o terceiro templo descrito na Bíblia, onde o anticristo se assentará, será erguido em Israel. Porém, as escrituras não mencionam em nenhuma passagem o nome do lugar onde será reconstruído. No entanto, ela nos dá pistas valiosíssimas. Então, nós encontramos pistas nas escrituras, não sabemos exatamente aonde que é e nem quando. Isso nós vamos encontrar em Marcos, vamos encontrar em Mateus, vamos encontrar em Daniel, essas referências aí que permitiu que ele sintetizar nessa frase. E talvez, amados, o que nós encontramos está na nossa Bíblia, aqui, lá em 2 Tessalonicenses, diz, ora irmãos, é Jesus falando, Paulo, ora irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Certo? Isso nós temos em Tessalonicenses. Então nos dá a ideia de que o anticristo vem e ele quer assumir a posição de Deus. Ele quer ser o Deus. Ele quer ser adorado. E ele vai se assentar no templo. Agora, nós não sabemos quando isso vai acontecer, obviamente, antecede a segunda vinda de Cristo, que nós estamos ansiosamente aguardando. Mas veja que ele vai se assentar no templo de Deus. Então há também, da nossa parte, do nosso entendimento, o entendimento cristão, de que o terceiro templo vai ser construído, e que o anticristo vai se assentar nesse templo, querendo ele ser o Deus. Na história do templo, uma rápida definição, nós podemos dizer o seguinte: o templo é aquele lugar onde Deus está presente, onde ele se faz presente. Isso aconteceu no Velho Testamento. Deus escolheu se fazer presente e andar com o povo dele através do templo. E o primeiro templo construído nem era chamado de templo, era a tenda do deserto do Sinai. E pelas descrições da Bíblia, nós entendemos que era mais ou menos assim. E essa andava pelo deserto do Sinai com o povo judeu quando foi liberto do Egito. Então essa é a primeira. O primeiro templo, nós não temos imagem do primeiro templo. Temos algumas descrições não bíblicas, temos baseado nas escrituras, mas alguns outros relatos judeus dão uma ideia um pouquinho em mais detalhes do templo. E aqui está uma representação do primeiro templo, o sacerdote servindo o primeiro templo. E era realmente grandioso. Este foi construído, Deus colocou no coração de Davi a construção do primeiro templo, e deu o filho dele, Salomão, construiu o primeiro templo. E vocês sabem, nós sabemos que depois, por desobediência do povo, esse templo foi destruído, certo? Foi destruído e depois foi reconstruído o segundo templo, que é o templo que existia na época que Jesus veio. E logo depois que Jesus veio, o segundo templo também foi destruído. E hoje não temos templo construído, certo? E o templo poderíamos definir então como o local onde Deus escolheu para habitar. Aqui estamos vendo o altar, queimando o incenso, a oferta, e subindo como uma fumaça, subindo como um aroma suave para Deus. Porque o sacrifício era feito em nome de Deus, para Deus. Enfim, essa é uma ideia que nós temos do terceiro templo. Do segundo templo também não temos uma imagem concreta, mas temos baseado na história a estimativa. E essa é uma maquete que está em Jerusalém. Aqueles amados que foram conosco lá, alguns da outra viagem lembram disso. É uma maquete e dá uma ideia do segundo templo. Essa era a cidade de Jerusalém no tempo que Jesus veio, certo? Mais ou menos por aqui. Então esse era o segundo templo. E o terceiro templo? Então nós estamos, na verdade, nessa expectativa. Essa é uma foto mostrando aqui, para que os amados tenham uma ideia, mais ou menos o Monte das Oliveiras, um pouquinho atrás aqui o Monte das Oliveiras, aqui desce, depois vão ver mais alguns detalhes, aqui o Jardim da Oliveira. Aqui atrás fica o Monte Sião, mais ou menos por aqui.
Vamos ver mais detalhes depois. E esse é o que sobrou do segundo templo, do que sobrou do primeiro templo, que depois o segundo templo foi construído em cima e foi destruído. Então hoje tem esse monumento muçulmano construído, e tudo indica que exatamente em cima aonde deve ser construído o terceiro templo. Há algumas controvérsias, mas de um modo geral há um entendimento geral assim. O único acesso que os judeus têm é aqui, ó, essa parte aqui, que ainda tem uns pedaços do muro do templo de Jesus, pois isso aqui foi tudo reconstruído depois de Jesus, certo? E aqui o muro das lamentações nessa pequena porção. Vamos falar depois, mais para frente, aqui tem o Instituto do Templo e o Monte Sinai está por aqui. Essa é a cidade de Davi, esse é o Vale do Cidrom. Então, o terceiro templo. Essa é a maquete do terceiro templo. Os judeus já têm a maquete do terceiro templo, já está pronto. Eles vão se construir assim que eles estão preparados. E eles estão tão preparados, amados, que eles têm um rabino, que é especificamente o rabino que só cuida do templo. Aliás, tem um rabino que cuida do muro das lamentações. Eu até fiz uma questão, porque está crescendo algumas gramas no muro da lamentação, por que não limpam esse muro? Vai dizer isso para o rabino. O sujeito me falou, né? Na verdade, o nosso professor lá no Solo vai falar isso para o rabino. Eles têm um entendimento, como isso já viveu há 2000 anos, está assim, isso vai ficar assim, e é uma decisão do rabino. Mas tem gente envolvida em todas as fases da construção. Essa é uma pequena maquete do terceiro templo. E o que mais me chamou a atenção? Na verdade, foram todas as peças do terceiro templo já estão prontas. Tudo está pronto, só falta construir, só falta dizer assim. Na verdade, a gente sabe, amados, que é o tempo de Deus. Deus é que vai dizer quando é que vai ser construído, não. Mas os judeus estão preparados. E no entendimento dele, não é para que o anticristo venha e para que se cumpra aquilo que entendemos, embora que também no nosso entendimento não há uma unanimidade de que tem que ser reconstruído o terceiro templo, mas de uma maneira geral o cristão entende que tem que ser reconstruído o terceiro templo. E o judeu entende, pelo Velho Testamento e pelos outros escritos judaicos que eles seguem, e pela tradição que eles seguem, de que o Messias está por vir. Infelizmente eles não sabem que o Messias já veio, e que nós sabemos que o Messias já veio, mas que o Messias está por vir e eles estão aguardando, e o Messias virá do templo, e por isso que eles querem reconstruir o templo, porque até que não reconstrua o templo, o Messias não vem. Então, amados, às vezes nós lemos nas Escrituras a estola sacerdotal. Se nós lermos o Velho Testamento, o sacerdote se vestia assim, assim, assado. Baseado na informação judaica, essa é a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, perdão. E aqui não aparece por causa de detalhes, mas tem 12 pedras, representando cada pedra uma tribo. Que o sacerdote representa todo o povo judeu, todo o povo de Deus. Esses são o shofar, esses são de carneiro especial, e que para trocar a trombeta. Isso está construído. Nós tivemos a oportunidade de visitar. Esse é um instituto do templo. Então já há muitos anos eles estão trabalhando. Obviamente, por exemplo, esse shofar aqui é ouro e prata. É revestido de ouro e prata. Então faz parte do ritual do templo. Os instrumentos musicais, a harpa, lembra aquela que Davi tocava? Ele não tocou no templo porque o templo foi construído depois. Muito interessante, esse é um instrumento que tem para lavar os pés e lavar as mãos, que o sacerdote usa dentro do templo. E esse detalhe, se vocês conseguem apreciar aqui, parece um pequeno objeto para transportar alguma coisa. Você abre essa tampa, e, amados, isso aqui, o sacrifício era feito fora, aqui é transportado a carne, os pedaços dos novilhos, do carneiro, enfim, para o sacrifício, que seria como era no primeiro templo. Então isso aqui viria lá de fora, trazia até no altar e era queimado como incenso no altar. Isso aqui está pronto, está lá. E isso aqui obviamente não vai ser transportado para o templo, porque é uma pequena rampa, plataforma que eles fizeram para demonstrar como que é. Mas esse instrumento aqui vai fazer parte do terceiro templo. Uma coisa muito interessante, a única coisa que não está lá, só tem uma coisa que não está lá: a arca. E aí nós ouvimos 1000 histórias da arca, que a arca está na Etiópia, que a arca está na Espanha, que a arca está enterrada não sei aonde, e nós vimos aqueles que viajam e aqueles que, enfim, nós não temos uma ideia clara, não existe nas escrituras a arca virá escondida em tal lugar ou está em tal lugar, etc. Mas os judeus, eles estão convictos que a arca está embaixo do templo.
na verdade, daquele monumento muçulmano que está lá na área do templo. Alguns anos atrás passou despercebido por nós, mas tentaram cavar um túnel, os judeus tentaram cavar um túnel para chegar embaixo do templo, na verdade, em busca de informações, e até um primeiro-ministro entrou nesse caminho e criou um impasse, etc. Eles resolveram fechar e está lá. O túnel está aberto, mas ninguém entra nesse túnel. Porque os muçulmanos estavam dizendo o seguinte: vocês vão querer entrar por aí, faz um buraco lá embaixo, bota uma bomba, explode tudo isso aqui, porque vocês estão querendo construir o terceiro templo aqui. E nós não vamos deixar, porque neste local, Maomé subiu aos céus. Certo? Então, aquele monumento que eu mostrei antes, vou mostrar depois, aquilo para o muçulmano é um dos terceiros locais mais sagrados que eles têm. Porque o Maomé dali subiu ao céu. E lá está aquela pedra, onde tudo indica, a gente não tem como absoluta certeza, mas tudo indica que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, sacrificou, ele subiu, foi até o monte, ia sacrificar, e quando foi sacrificar, o anjo disse não, e apresentou um cordeiro para eles, e ofereceu um sacrifício. A arca não estava. Os judeus entendem que a arca está embaixo do templo. Eles não estão preocupados em fazer. Essa aqui está lá. E eles disseram, é a única coisa que é réplica. Isso aqui é réplica, isso aqui não é ouro, isso aqui é só pintado de vermelho. Mas a arca verdadeira está lá. Nós temos certeza que está embaixo do local do templo. Quando o segundo templo foi destruído, na verdade, eles entendem que foi, secretamente eles tinham um local para colocar essa arca, e a arca está lá. Essa aqui é a menorá, na verdade, e a única coisa também, tem uma particularidade dessa aqui, isso aqui quando estava dentro do instituto do templo, guardado, protegido, foi doada por um judeu, e ele quis que isso ficasse exposta. Então, nos fundos aqui, não sei se aqueles que foram reconhecem aqui, o Muro das Lamentações, nos fundos está o Muro da Lamentação. O Instituto do Templo está bem próximo do Muro da Lamentação. E tem uma proteção enorme, tem câmeras, está toda vigiada, é toda de ouro, e essa faz parte, vamos dizer assim, de todo o templo, a decoração do templo, enfim, tem um significado. Essa está a visitação pública, porque aquele que doou o dinheiro achou o seguinte: não vamos guardar isso para nós. Pessoal, é tão interessante que essa é a pedra, o cornerstone, quer dizer, a pedra angular. Lemos, até por coincidência, lemos o Salmo hoje, que falava de Jesus, que Jesus era a pedra angular. Ele já tem até a pedra de canto para o templo pronta. A hora de construir, porque aqueles que constroem sabem como é que é. Se você botar um canto da casa ou da construção, o resto sai por aquele canto, não é? Aquele é o que dá o resto da direção. Então, está lá, já está guardada essa pedra, que já está pronta para iniciar a construção do templo. E estão cruzando geneticamente, porque tem uma descrição que o novilho, para a inauguração do templo, para o sacrifício no templo, tem que ser da raça tal, tem uns detalhes, uma cor vermelha, e etc, etc. E eles já estão com esse material, vão ter assim, trabalhando. Certamente não vai ser esse novilho, é algum outro, né? Mas eles vão procriando. Também, como eu fiz a pergunta, e aí o sumo sacerdote já está escolhido? É claro que ainda eles não têm escolhido o sumo sacerdote, mas num tom de brincadeira, mas eu acho que talvez tinha um fundo de verdade, sim. Mas nós somos democratas, na hora a gente escolhe. Quando for dado o ok para operar o templo, eles vão escolher o sumo sacerdote, mas até hoje não tem. Certamente é da linhagem de Davi. Os judeus estão preocupados hoje em dois grupos: da descendência de Levi, da tribo de Levi, porque eles é que vão tomar conta do templo. Então eles já estão sendo treinados, capacitados, já estão, e aí os outros. Claro que tem diferentes tribos, mas eles não estão muito preocupados com as outras tribos. Aqui, pessoal, essa, lembra, é o monumento muçulmano, e aqui no centro que está a pedra, onde supostamente onde Abraão ia sacrificar Isaac. Foi construído o primeiro templo, a maioria entende, foi construído o segundo, só que depois foram tomados e os muçulmanos tomaram conta, e mais tarde, 600 anos depois, de Cristo aparece Maomé, enfim, ele sobe, segundo eles entendem, subir aos céus daqui. Tem 3 locais, olha, C, B e A. Não há uma concordância absoluta onde vai ser construído o templo. Há hipóteses, há alternativas. Alguns dizem que talvez que não seja aqui, mas tudo está indicando, qualquer desses lugares nenhum judeu pode entrar, certo? Então estamos aguardando, mas certamente vai ser construído o terceiro templo nessa área, em algum desses locais. Existe um quadro pintado muito interessante, coisas que também nos chamam a atenção. Há uma outra corrente que diz, claro que uma corrente militar, que diz o seguinte: sabe, Jerusalém, na verdade Jerusalém
o mundo gira em torno de Jerusalém. Porque ali é que Deus escolheu para habitar por muito tempo. Ali que Jesus apareceu. Ali é que ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado para ele. Então é o berço da religião muçulmana, é o berço da religião cristã e é o berço da religião judaica. As 3 religiões estão em Jerusalém. Então há aqueles que dizem assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer paz, deixa o monumento muçulmano, vamos construir o templo ao lado, logo aqui tem a saída que dá para ir para o túmulo de Jesus. Então nós podemos conviver, nós 3 podemos conviver. E é claro que num primeiro momento parece ser uma ideia até, vamos dizer, pacífica, mas não é essa a vontade de Deus. Deus tem o seu povo, Deus tem aqueles que o seguem, tem aqueles que o honram, e Ele quer aqueles. E então tem até essa ideia aí do ecumenismo. Amados, é importante a gente conhecer um pouquinho da história para saber aonde que nós estamos e para onde que nós vamos. E até ajuda a gente a entender muitas, às vezes das conversas, às vezes aparecem fantástico, aparecem super interessante, aparecem coisas por aí, gente dizendo asneiras. Mas conhecermos um pouco, isso faz muito bem para nós, nos dá certeza. Nós temos uma convicção muito clara, conhecemos das Escrituras, por exemplo, Cristo, quando Cristo vem. Nós sabemos, as Escrituras são claras que vem nas nuvens. Então, alguém sai por aí dizendo aquilo INRI lá de Curitiba, e como tantos outros em outras partes, dizendo, eis aqui o Cristo, ou quando o anticristo chegar, diz, eis, estou aqui, e vai querer se sentar no trono, a gente sabe que o Senhor vem nas nuvens. Então esse conhecimento nos tranquiliza. Espero que nos ajude também o conhecimento do terceiro tempo. Um outro assunto que eu gostaria de partilhar com os amados é Qumran, Essênios e os rolos do Mar Morto. São achados muito interessantes e vou tentar mostrar por que isso são tremendamente interessantes. Aqui podemos ver o mapa de Israel, aqui está a Síria, aqui está a Jordânia, o Egito, essa é a Península do Sinai, aqui está a Península do Sinai, isso aqui é Israel, aqui está o Mar da Galileia, onde Jesus viveu, aqui está o Mar Morto, Jerusalém, certo? Tel Aviv aqui, e Masada, Qumran, fica próximo do Mar Morto, mais ou menos por aqui. Fica bem na beira do Mar Morto. É uma comunidade, é um grupo de pessoas. Aqui é Qumran, antiga. Logo que foi descoberta, é uma cidade, uma foto bastante antiga. E aqui mostrando, a história toda começa, que os achados nos ajudaram muito. Porque uma das dúvidas que muitos de nós tínhamos, e agora não tem razão de ter, mas que muitos tínhamos, e que muitos têm, e que muitos nos questionam. Vem cá, você acredita na Bíblia? Mas aquele livro foi copiado mil vezes. Onde é que estão os originais? E aquelas cópias antigas? São igual. Isso aí o homem escreveu, modificou, cada um escreveu. Isso aí não dá para acreditar, isso não tem fundamento. Muitas vezes nós somos questionados. E não só questionados, muitas vezes nós tivemos essas dúvidas. Nós ficamos com dúvida. Como é que eu posso crer num livro desse que se diz que histórias que aconteceram há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás? E onde é que as cópias mais recentes que a gente tinha faz de 1.000 anos, certo? E aí a gente ficava com um pouco de dúvida. Então aconteceu um fato muito interessante. Um pastor, pastoreando suas cabras, uma delas se desgarra. E aprendi uma coisa em Israel muito curiosa. Quando uma ovelha se desgarra e às vezes ela baixa a cabeça e vai andando, se desgarra. Se você jogar só uma pedra, e bater, faz com que ela se dê conta, e daí olha ao redor e vê que não está, enquanto o rebanho vai para o rebanho. Então essa é uma estratégia. Mas enfim, uma dessas ovelhas se perde. E esse pastor entendeu que possivelmente ela podia ter entrado dentro de uma caverna. E aqui tem muitas cavernas, um terreno mais ou menos como esse. Aqui são as ruínas da cidade. Dá para ver aqui o Mar Morto. Do outro lado é a Jordânia. Então isso aqui é Israel, tem uma faixa plana. E depois aqui começa montanhas, certo? E aqui tem uma porção de detalhes, que a gente não vamos entrar, mas o suficiente para vocês entenderem. Aqui de novo o Mar Morto, que já tem um pouco de agricultura, etc. Era nessa região que tinha algum tipo de vegetação na época, e eles estavam pastoreando as ovelhas. Aqui são ruínas dessa cidade, pedaços dessa cidade dos essênios, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Aqui também como eles conduziam água, etc. Eles tinham um pequeno forno onde faziam os pães. Aqui eles tinham uma área tudo indica que era de atividades gerais dele. Lá no fundo está o Mar Morto, né? Então eles tinham essas cavernas, certo? E na região ali próximo, daquela cidade, dá para a gente tirar essas fotos e aparecem bastante cavernas. Falta essa ovelha, o que esse pastor vai? Atrás dessa ovelha.
e pensou que eventualmente tivesse entrado numa caverna, pega e joga uma pedra dentro da caverna. E percebeu o seguinte, que o barulho que produziu essa pedra foi como que tivesse um pote de barro quebrado. Isso chamou a atenção dele e ele entrou. Isso em 1947. E aí tem histórias e histórias, tem muitas coisas dessas. Eu só queria fazer um parênteses, que talvez uma das coisas que me alegrou muito foi ter a oportunidade aqui com esse grupo, que a gente visitamos o Museu do Livro. Em Israel tem um Museu do Livro, que é o Museu dos Achados do Mar Morto, e tivemos visitas e aula com o curador do museu, aquela pessoa, vamos dizer assim, que hoje é a autoridade máxima nesses achados, nas informações que circulam, ele que publica, ele que coordena. Então dá para ouvir histórias e diferenciar, dá para ouvir a história e diferenciar da história que os outros contam. E às vezes tem muita fantasia em cima dos livros. Mas tivemos a oportunidade de andar com ele e ouvir dele e visitar o museu. E é tremendamente importante esse achado de 1947, porque aí quebra esse barro, o indivíduo entra, leva, pega, acha muito interessante aquilo, leva para um sapateiro, que ao mesmo tempo era um cara que comprava peças antigas. E ele percebeu que tinha algum valor, ficou com dúvida, enfim, a história é mais ou menos longa, mas ficaram sabendo de que se tratava realmente de algo muito valioso. A escrita mostrava que aquilo era muito valioso. E parte disso foi vendido para diferentes partes do mundo. E, enfim, os achados que são importantes que foi encontrado aqui. De 47 até 50 e poucos acharam outras cavernas. E o que encontraram dentro, pessoal? Eu mostro para vocês a seguir, mas quem eram esses essênios? E como viviam? Era um grupo de judeus que não concordavam com as impurezas do templo. As informações mais precisas é que eles saíram de Jerusalém, porque no templo já não estavam mais andando segundo a vontade de Deus. E era um grupo, vamos colocar entre aspas, assim, de puritanos. E eles quiseram guardar a palavra e faziam cópias. E copiaram muito dos escritos e do Velho Testamento, porque isso aqui foi antes de Cristo, um pouco antes de Cristo. Há também uma controvérsia que João Batista era essênio, que Jesus era essênio. Eu fiz parte de uma ordem Rosa Cruz que fantasiava essa história de essênios, contava 1000 histórias e coisas do gênero. Amados, que bom saber o seguinte, não caiamos nessa. Jesus, o Filho de Deus, Jesus tinha todo o conhecimento, e ele não precisava de cultura essênica, de cultura de egípcio, coisa mais ou menos assim. Ele é o Senhor da história. Então, não vão, João Batista foi um profeta. Deus escolhe o indivíduo e diz o seguinte: você vai anunciar a vinda do Messias. Ele não precisava de cultura essênia nenhuma, de cultura judaica nenhuma. Simplesmente, ele nasceu, obviamente era judeu, ele conhecia a cultura judaica, mas não vamos querer comparar, na verdade, João Batista e Jesus com um qualquer. Era, claro, João Batista um profeta, um anunciador da vinda do Messias, e aqui é o próprio Messias. Olha o que eles encontraram. Então, fotos antigas, mostrando os rolos do Mar Morto. E aqui, pessoal, um verdadeiro tesouro. Isso seria mais ou menos como fosse hoje, se pegasse esses vasos e colocasse hoje. Eles tinham em rolos, aqui tem réplicas, isso aqui é réplica, isso aqui é uma parte do original, que está no Museu do Livro, que nós vimos. Aqui como eles trabalhavam, eles se purificavam muito, eles tinham um apreço enorme pela palavra do Senhor, e analisavam com maior critério. Eles tomavam até 7 banhos por dia, no sentido de purificar. Cada vez que iam escrever, queriam estar limpo, porque era a palavra do Senhor. Aqui alguns utensílios que foram encontrados, escavados, e algumas réplicas. Foram encontrados lá, amados, rolos e fragmentos em torno de 20.000 dessas cavernas. 7, 8 cavernas, 10, 12 cavernas que foram encontradas, um pouco mais, um pouco menos. 223 a 233 cópia de todo o Velho Testamento, parcial ou total. Estava todo lá. E isso escrito pelos essênios antes da vinda de Cristo. E nós ficamos sabendo em 1947. Então chegou a hora de dizer o seguinte: ok, se essas são cópias, agora vamos comparar com as que nós temos hoje. Porque se elas forem mais ou menos semelhantes, legal. Então está verdade. Se tiver muita diferença, então realmente os homens erraram nas cópias. O livro de Salmos, o mais escrito, 36 exemplares, Deuteronômio, Isaías, 7 completos, 7 livros de Isaías completo, certo? E assim por diante. 20.000 fragmentos, partes foram vendidas por outras partes do mundo, depois foram recolhidas, e assim por diante. Talvez o de Esther
menos o livro de Éster. Alguns acreditam que eventualmente esteja em uma outra caverna ainda não explorada na região. Olha só o que um dos professores da equipe internacional, dos editores do rolo do Mar Morto, o rolo de Isaías, que encontraram lá no Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos dos copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. Isso, a conclusão daqueles que estudaram, que era o seguinte: as cópias que nós encontramos, porque as mais recentes que nós tínhamos, pessoal, a que nós temos hoje aqui, a cópia antiga era de 1000 anos, 1000 anos atrás. Nós temos cópia de cópia de cópia de cópia, e que nós podemos chegar e datar, a nossa era de 1000 anos atrás. E eles compararam essa, que tiveram mais de 1000 anos atrás. E é muito interessante, olha só um trechinho aqui, ó, que nós temos hoje em Lucas, nas nossas Bíblias, que foi extraído de Isaías. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Amados, esse é o trecho que Jesus entra na sinagoga, e de tempo em tempo passava um para ler, e era a hora dele ler o trecho na sinagoga. E ele leu esse trecho que era de Isaías, obviamente não está em Lucas, Lucas cita de Isaías, e falou: hoje se cumpre a palavra. E isso que nós temos as nossas cópias, isso do Novo Testamento, mas também é copiado do Velho, e olha o que foi encontrado baseado lá nos livros de Qumran, nos rolos, exatamente a mesma coisa. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, porque aqui na verdade é só uma explicação, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Nós traduzimos evangelizar os pobres, boas novas aos quebrantados. É certo que tem muitas palavras que mudam com o tempo, algumas palavras, a língua muda, ela se adapta, se ajusta, mas o sentido não foi vamos dizer assim, alterado, é exatamente a mesma coisa. Então, é um alívio para nós, como um todo, é um reforço para a nossa fé, dizer o seguinte: aquilo que nós estamos lendo hoje, realmente só pela mão de Deus foi copiado, e Ele é fiel, e dá para a gente confiar. Porque essa diferença desse material que nós temos hoje, para esse que foi achado, são 2000 anos, pessoal, são 2000 anos de diferença. Não, são 1.200 anos, aproximadamente, 1.200 anos, porque eles viveram cerca de 100 anos e eles estavam copiando. Então nós tínhamos uma cópia que era de 1000 anos atrás. Agora nós podemos voltar 2000 anos atrás e percebemos que nesses 1000 anos nada mudou. Então isso nos assegura que as Escrituras são perfeitas. A grande revelação dos rolos do Mar Morto, do Qumran, é a evidência de que as Escrituras que temos hoje são confiáveis. Essa é a mensagem. Então nós podemos descansar, porque só pela mão de um Deus, para que a gente tenha, na verdade, vamos dizer assim, mantido e guardado a fieldade das Escrituras. Tem um pequeno livretinho que está para sair, que já era para sair, que eu escrevi, chamado Por que eu creio na Bíblia. Daqui uns dias vocês vão encontrar, e aí tem uma série de outros fatos que nos ajudam a entender também por que nós podemos confiar na Bíblia. Nós visitamos 2 desses locais, e aqueles que foram conosco, Karnoska, mais quem aí que teve? 2, 3, 4, legal. Viram isso, uma parte do que eu vou comentar. Ai das cidades, o ai das cidades. Está lá em Mateus, amados, um texto que diz assim, ó: então começou ele a lançar o rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, olha só, fazendo mensagem, porque Jesus era de Cafarnaum, certo? Quer dizer, e tu, Cafarnaum, que vai até os céus, certo? Serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, certo? Então essas são palavras que nós temos, que Jesus advertiu esses locais.
certo? Porque eram cidades onde ele andou, onde ele fez milagre, onde ele operou, e o povo foi de coração duro, o povo não se converteu. E isso aconteceu com muitos de nós até nos converter, está acontecendo com muitos hoje que não se convertem e não aceitam a palavra do Senhor. Mas olha, ai de ti, porque a palavra foi pregada e foi apresentada, e olha só o resultado, amados. Betsaida é só ruína, Corazim é só ruína, e Cafarnaum, cidade onde Jesus viveu, tem uma casa aqui que acharam indícios que era nas escavações que era de Pedro, então uma casa de pescador, mas aqui tem só ruínas de Cafarnaum. Então essas 3 cidades, da qual Jesus diz, ai de vocês, porque se tivesse em Sodoma e Gomorra, feito tantos sinais como foram feitos aqui, lá teriam se arrependido, lá teriam se voltado, mas vocês receberam tudo, do melhor, e não abriram o coração, foram duros. E amados, eu vejo a verdade hoje, muitas pessoas assim, a palavra é pregada, a palavra é lida, a palavra é pregada de novo, a palavra é estudada, a palavra é ensinada, a palavra é testemunhada, e as pessoas têm dificuldade de se dobrar frente à palavra do Senhor. Então que não caiamos nós no ai do Senhor, porque o juízo dele não é coisa simples. Betsaida existe ao lado uma pequena cidade de Betsaida, mas no Corazim não existe mais. Cafarnaum também não prolifera, uma outra atividade que nós tivemos, esse é o mapa de Israel, e aqui está a Mar da Galileia, aqui está a região da Galileia, aqui está Jerusalém, mais ou menos, aqui está o Mar Morto, certo? Aqui está um pouquinho ampliado, então, mais ou menos daqui, Jerusalém. Se nós for de Jerusalém até Tel Aviv, dá 40 minutos, aí, 50, 60 quilômetros, é relativamente perto, certo? Então nós saímos daqui, pegamos a BR-1, que era a BR, não, Israel 1 e S1, mas desviamos. E aí 2 fatos interessantes aconteceram aqui. Mais ou menos nesse trecho, que ficaria aqui nesse mapa, mais ou menos por aqui assim, foi onde Golias se encontra com Davi. Davi se encontra com Golias. E é óbvio que hoje nós não sabemos, foi aqui, foi nesse pedacinho. Mas pelas descrições e pelos achados que tem, se estima um lugar onde houve o encontro de Golias com Davi. E depois nós descemos um pouquinho mais e fomos até um local de escavação que eu mostro para vocês à frente. Aqui, amados, o vale de Elat. Esse é o vale, certo? Se voltando aqui, esse mapa, ao redor de Jerusalém, nós temos uma área aqui de montanhas, nós temos uma área de deserto, os desertos da Judeia, e depois temos uma área, na verdade, de planícies, certo? E aqui são as planícies da Judeia. Nesse sentido para cá, aqui não aparece, o dia estava nublado, aqui é o mar Mediterrâneo. Nós estamos na costa oeste de Israel. E aqui, na verdade, é Jerusalém, para cá é Jerusalém. Então essas estradas, podia ter colocado aqui, é a mesma estrada, certo? Mas só que eu quis aumentar para que você tivesse ideia. Daqui na costa oeste, viviam os filisteus. E quem que era o Golias? Era um gigante filisteu, era um descendente do filisteu. E provavelmente Golias vem dessa região, e vem por aqui. E é nesse vale, nesse local, que se estima que houve o encontro de Golias com Davi. Então esse é um Tel Azeca, no Vale de Elat. Esse vale é chamado Vale de Elat. E tudo bem, nós conhecemos a história, mas eu gostaria de reforçar uma coisa, amados, nessa palavra de Davi, que Davi nos deixou, que Davi realmente foi um rei amado pelo Senhor. E olha só em 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. Aí tinha todo esse preparativo de guerra. Os filisteus, por desobediência dos judeus, que quando Deus disse para Moisés, orienta, e depois o irmão dele que introduziu o povo dentro da terra prometida, assim, destrói todos. Eu não quero que vocês se contaminem. O que o povo judeu fez? Ao invés de pelejar contra, foram e se acertaram com os filisteus. Passaram a ter influência dos filisteus. Passaram a sofrer as consequências da desobediência. E eles viviam em constante guerra. E em uma dessas guerras, apresentaram então Golias e disseram o seguinte: encontra-se alguém em Israel que tenha a capacidade de lutar com o nosso gigante. E não encontraram. E aí Davi se apresentou. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Olha só, eu grifei, amados, quem é
pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Olha o testemunho, olha a convicção, o entendimento de Davi, dizendo o seguinte: tudo bem, pode me afrontar eu, pode afrontar alguém, mas afrontar a Deus, quem é esse indivíduo que está querendo afrontar o nosso Deus vivo? Às vezes nós ficamos ofendidos com coisas pessoais, com picuinhas nossas, e sofremos afrontas, e afrontam o nosso Deus e nós ficamos calados. Olha a atitude de Davi. Quem é esse cara, esse incircunciso, na verdade, que vai afrontar o exército do Deus vivo? Eu sou o exército do Deus vivo. E foi, e lutou, e nós sabemos da vitória. Mas guardem, amados, esse trecho. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Será que nós podemos dizer com essa segurança, com essa certeza, quem são aqueles que procuram nos atacar ou que querem atacar a Deus? Alguém vai vencer Deus, o exército dele? Então, nesse vale que houve esse provável encontro de Davi. A escavação é uma ciência, na verdade, da arqueologia que apareceu recentemente e tem muita informação. Esse, amados, é um tel. E Tel é um local onde se construíram várias cidades. Foram destruídas, construídas de novo, foram construídas e construídas de novo. Aqui é uma dessas cidades, uma casa que foi, aqui era a parte externa da casa, isso aproximadamente 2.000 anos atrás, 2.200 anos atrás. E toda a casa tinha um buraco e se entrava por esse buraco e no fundo dela tinha uma porção de coisas. E aqui nós entramos. Então, fazendo escavação, aqui se entra, que dá para você perceber que aqui tem uma escada, não sei se você consegue perceber, entra por aquele buraco e vai cavando, e se encontra, na verdade, aquilo que era essencial para viver. Naquela região, amados, a terra é um tipo de rocha relativamente fácil de cavar, mas ao mesmo tempo ela se sustenta. Então tinha uma casa aparentemente pequena em cima, mas embaixo tinha todo o convívio, guardava-se alimentos, na verdade tinha salas para eu estar, para dormir, etc. E a parte de cima não era tão importante. Escavando, nós encontramos muita informação, muita história, que nos ajuda a história, passa a viver entendendo como viviam essas pessoas e assim por diante. Aqui trazendo material para cima, esse material é peneirado, então a coisas pequenas e se procura principalmente coisas que tem alguma escrita, porque isso pode dar informações interessantes. Vamos ver se dá tempo para ver. Então olha só, você guarda, pessoal trabalhando, tem muita gente trabalhando com museus, informações, cerâmica, peças. Isso aqui parece pequeno, mas é uma lamparina, pessoal. Aqui tem uma que não sei se vocês daí conseguem ver, mas a ponta está escura. Você botava o óleo, o azeite da oliveira, um pequeno pavio e se acendia. Essa era a maneira de ter luz naquele ambiente. Se cava e se encontra isso. E se encontra, me foi permitido, eu trouxe, tem meio quilo de escavações, mas tem pedaços de jarros, pedaços de potes, tem dente de animal, provavelmente o pessoal comia isso e enterrava esses animais. Embaixo tinha forno e onde eles faziam as comidas deles. E uma das coisas, como veterinário, me chamou a atenção, foi o seguinte: dentro dessas casas e num local específico, tem duas situações, mas aqui já encontraram 24 pombários, ou columbares, local para criar pomba. Isso era na rocha, escavado na rocha, isso aqui é tudo casinha de pomba. E para que as pombas? Amados, alimentação, sacrifício. Os judeus faziam as pombas para o sacrifício. Quem não podia ter um cordeiro ou um bezerro para o sacrifício, sacrificava a pomba que tinha um custo. Então, eles vendiam essas pombas. Veja que eu estou saltando um pouquinho de assunto, mas para dar uma ideia geral daquilo que a gente viu, a crucificação de Jesus, estamos justamente na semana da Páscoa, ela está lá em Mateus, e levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo o crucificado, repartir suas vestes, lançando sobre elas a sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira. Levaram num lugar Gólgota, que se traduz por caveira. Então essa é uma informação que está nas Escrituras, aonde enterraram Jesus. É óbvio que isso para nós não é tão importante. O mais importante é que ele veio e morreu no nosso lugar. Isso sim que nós devemos celebrar. E agora a Páscoa, na verdade, celebramos o sacrifício dele, mas acima de tudo a ressurreição dele, a morte pelos nossos pecados. Mas, enfim, tem dois locais que se dizem onde Jesus foi enterrado.
Esse é um esquema antigo, mas mostra mais ou menos aqui a área do templo, onde Jesus, enfim, foi condenado por Pilatos, etc., sai, e essa é a Via Dolorosa, na verdade. E Jesus aqui seria o local onde ele foi crucificado e enterrado. Tem um local que a igreja católica, não diria venera, mas considera que foi lá e construiu uma igreja em cima, e que tem toda uma estrutura, e esse achado foi interessante. Por que a igreja católica considera aquele local, e por que de um modo geral os evangelhos consideram outro, que eu vou mostrar. Teve uma pessoa muito interessante, certamente não vai dar para contar todas as histórias, mas chamada Helena. Helena era mãe do Constantino, imperador romano, aí no 300 e pouquinho. E ela era uma cristã fervorosa, e ela andou para a Terra Santa, buscando os locais, porque até ponto já Jesus tinha morrido, eles tinham se espalhado, os romanos tinham forçado, e lembram que Constantino foi o que se converteu ao cristianismo, e certamente a mãe dele teve uma importância muito grande, e ela andando por Jerusalém, segundo o que conta a história, ela pedia aonde que o pessoal achava que Jesus tinha sido enterrado. Segundo o que ela comenta, é nesse local. Mas esse local tem um problema. Aparentemente, depois de muito tempo depois, foi considerado que ele ficava dentro da cidade de Jerusalém. E aí sabe-se que era um costume judeu não enterrar os mortos dentro da cidade. E daí se procurou um outro local. E se encontrou um outro local que parece ser mais coerente. Essa é a Via Dolorosa, certo? E de uma certa forma, amados, aqueles que viram, dói. Dói ver, saber aquele lugar onde o nosso mestre passou. E hoje é comércio. O mundo árabe tomou isso. Venda quinquilharia, pão e bijuterias e coisa assim. Parte dela virou um comércio e foi próximo do templo. Aqui tem uma outra forma que estão mostrando agora, que estão encontrando, são achados, que encontram pregos em ossos. E dá para ver aqui, assim, uma crucificação um pouco diferente daquela que costumeiramente nós tínhamos ouvido. Mas certamente não foi assim que Jesus foi crucificado, pelo mínimo quanto às mãos, porque ele tinha chagas, certo? Então as mãos deles foram pregadas. Mas tem se encontrado nas escavações, então se estima, e aqui na verdade é uma tentativa de demonstrar como eram os pregos, na verdade no osso do pé, né? Isso tem sido encontrado. Então tomaram, pois, o corpo de Jesus e o levaram em panos de linho, com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação da sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então aqui nós temos uma descrição um pouquinho diferente daquilo que está lá. Essa é uma foto de aproximadamente 100 anos atrás, no mesmo local, certo? Aqui dá a ideia de uma caveira, muito próximo daquele local. Dá uma ideia de uma caveira, está lá hoje, essa é uma foto recente, isso aqui, a ideia de uma caveira. E lá foi encontrado, isso aqui foi feito depois de Jesus, obviamente, mas tem uma porta, tem um local que tem um túmulo, que segundo a descrição, poderia ser o túmulo onde Jesus foi colocado. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. Acharam a pedra revolvida. Eu tinha uma curiosidade, como é que é essa pedra? Como é que funciona esse pedrão que é jogado lá na boca do túmulo? E certamente era uma pedra que elas não tinham força para revolver. E agora deu para esclarecer, nessa viagem deu para esclarecer. Essa está lá no jardim, era uma pedra, e aqui, amado, veja que tem uma canaleta, e até tem na verdade, uma tranca aqui para a pedra não passar desse lado. Então a pedra estava na frente do túmulo, e essa é a pedra que as mulheres acharam revolvida. Então o túmulo tinha essa pedra redonda. Eu estava imaginando que tinha que rolar, pedra redonda, tinha que rolar, tapar a boca Não, era organizado, era bem feito assim, ó. Então essa canaleta que tapava. Esse estima-se que, claro que aqui foi destruído, que foi refeito, mas essa aqui dentro é o túmulo. Se você entrar dentro, tem uma pequena proteção, e esse é o local onde se estima que Jesus foi colocado. Esse é o local. Agora, talvez disso é muito interessante, mas essa frase aqui, ela está em inglês, mas talvez ela resume tudo, e é a coisa mais bonita que tem. Assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. É o que está escrito aqui. Porque essa porta aqui, ela fecha aqui. Agora está aberta aqui, mas você fecha ela, e de tarde, à noite, o pessoal fecha e tem essa porta.
E diz aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. Quer dizer, para nós é o mais importante de tudo. E claro que foi nesse lugar, nós não temos certeza. É possível que tenha sido? É possível que tenha sido nesse local. Mas não vai fazer diferença para nós. Amados, visitei uma sinagoga, agora só para dar uma pincelada, só para que vocês tenham ideia. Visitei uma sinagoga judia, a grande sinagoga de Jerusalém, as mulheres aqui em cima, os homens embaixo. E talvez o que mais me chamou a atenção, tem que entrar com o kippá, aqui tem o rolo, eles leem, mas eu estou tentando simular aqui como eu estivesse lendo o rolo. Abre-se essa cortina e o rolo está protegido por uma cortina. Lembra a cortina do templo? Que com a morte de Jesus se abre, certo? E eles guardam o rolo, então na sinagoga ainda é lido no rolo, não é lido em livro, é lido no rolo. Deuteronômio 6,9 fala dos mandamentos que hoje que dou, são gravados no teu coração, bota na cabeça dos teus filhos, etc. Pessoal, todo esse material eu vou deixar para vocês. Aqueles que quiserem, e eu estou um pouco acelerado, mas vocês vão ter acesso. E eu só queria dizer o seguinte, que a gente encontra essas mezuzá. Na verdade, os judeus, para não ser perseguidos, eles tinham nas portas, eles guardavam parte das escrituras nas portas. E então tem uma coleção nesse local, uma coleção de botar nas portas. E aqui, inédito, a primeira mezuzá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Um dos nossos juízes, obviamente, do Supremo é judeu, e ele colocou um pequeno utensílio que tem a palavra de Deus, que significa que essa casa está protegida, essa casa está guardada, que está naquela passagem. Só vou passar um pouquinho aqui em Êxodo. Será para ti como um sinal a palavra de Deus na tua mão, como também na tua testa, assim diz o Senhor que te fez sair do Egito. Alguns judeus utilizam na testa, utilizam na mão a palavra de Deus, pequenos trechos das escrituras, os mais conservadores. A massa dos judeus não fazem isso, mas eles levam literalmente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Em Levítico, não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem para as pontas da barba. Isso Deus ordenou, está escrito nas nossas escrituras. E alguns que são mais radicais, eles mantêm aquele cacho comprido de cabelo, não cortam a barba. Esse é um grupo de judeus no século XVII na Europa, que achou que estavam se desviando das escrituras e disseram o seguinte: nós vamos fazer como fazem nossos pais. Bastante conservadores, bastante tementes a Deus, bastante fiéis às escrituras, até alguns extremos. Eles chegam a cometer alguns extremos. Eles não gostam que a gente visite, muitos relatos às vezes que atiram pedra, que xingam. Nós não tivemos problemas. E eles têm diferentes roupas também, porque entre eles são judeus ortodoxos, mas entre eles há diferentes entendimentos. É mais ou menos que nem nós cristãos. Somos todos iguais, aí denominação A, denominação B e coisas do gênero. Mas vivem. Cerca de 10% dos judeus que vivem em Jerusalém, eles pertencem a esse grupo bastante ortodoxo. E existem inúmeros grupos de judeus em Jerusalém. Alguns deles aqui não estão nem interessados no templo, porque eles estão esperando o Messias, e a hora que eu quiser o Messias vem, pode aqui invadir judeu, pode invadir árabe, pode invadir americano, pode invadir europeu, não tem problema nenhum. Fica quem quiser. Quando Deus quiser, ele envia o Messias e destrói tudo. A gente sabe que nesse aspecto, vamos dizer assim, da confiança em Deus, eles estão certos, mas não são bem assim. Tem outras partes das Escrituras que eles esqueceram. Quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, aqui não aparece, vocês não conseguem ver, mas tem uma pequena construção em forma de lágrima. Certo? O arquiteto fez isso em forma de lágrima. Isso na descida do Monte das Oliveiras. Aqui embaixo está o Jardim das Oliveiras. Isso aqui está lá em Lucas, que Jesus saiu para orar. E eu só leio o final, ali apareceu-lhe um anjo do céu que fortaleceu, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, esse autor, ele na verdade fez esse pequeno... Nesse local existia onde Jesus orou, que até suor saiu em gota de sangue, fez uma pequena igrejinha em gota de lágrima. Essa é a Basílica da Agonia, ou das Nações, fica ao lado do Jardim das Oliveiras, e é interessante que aqui tem esses pequenos... cúpulas, e foi construído por várias nações, o Brasil também contribuiu, e lá no teto eu tirei uma foto, está o brasão brasileiro, para o Brasil ter contribuído para a construção dessa igreja. Fica muito próximo do templo. Dentro dela tem essa pedra, onde Jesus veio até o Jardim das Oliveiras e também foi orar, e orou nessa pedra, construída a basílica. Em cima, essa aqui as oliveiras, onde
no Jardim das Oliveiras, esse é o Jardim das Oliveiras, onde supostamente Jesus esteve lá nos últimos momentos deles antes de ser crucificado. Aqui é o templo de novo, eu mostrei que o Monte das Oliveiras está aqui em cima, aquela construção em forma de lágrima está por aqui assim, e aqui embaixo está a Basílica das Nações, e Jesus vem para cá, vem até o Monte Sião, ele desce essa semana, no domingo, aqui recebido ele desce, depois ele vem fazer a última ceia aqui no Monte Sião, e depois ele volta, é preso, depois é julgado e é crucificado. Lucas, muito interessante isso aqui, ó. Olha, tem todo o mestre te diz: onde está o aposento aí de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliário e aí fazeis o preparativo. Então Jesus diz: Pedro e João, desçam, vão, encontrem um indivíduo, ele vai dizer onde que vocês vão, vamos comer a última ceia, que seria a Páscoa, celebrar a Páscoa, né? E esse local, amados, como eu falava para vocês, é aqui, ó. Não ficava muito longe, aqui é a ruína do templo, isso é hoje, assim, ficava mais ou menos aqui o Monte Sião, certo? Eles caminharam, meia hora, um pouco mais, você chega lá, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, João e Tiago e assim por diante, e todos perseveraram unânimes em oração. Duas coisas aconteceram no mesmo local, no cenáculo. Eu botei essas duas passagens, só para lembrar para vocês. Aqui está o túmulo do rei Davi, e aqui está o túmulo dele, e aqui em cima era o cenáculo. Duas coisas, amados. Jesus teve a última ceia no cenáculo, certo? Com os apóstolos. E o que ele pediu para os discípulos dele? Quando eu sair daqui, quando eu for levado aos céus, vocês fiquem em oração, porque vai descer o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Aonde? Estavam reunidos no cenáculo. Então, nesse local aqui, aconteceram essas duas, a última ceia e a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E esse é o ambiente. Então hoje obviamente está construída uma igreja em cima, tem uma construção, mas é uma sala ampla, relativamente ampla para as condições de Israel, que tudo é meio pequeno, né? Mas esse é o cenáculo onde Jesus estava. Para entrar em Belém, olha só, amados, a pomba. Belém é onde nós temos, na verdade, parte dos árabes vivem lá, parte dos muçulmanos vivem lá, e tem esse conflito entre judeu e muçulmano. Então está representando a pomba da paz com um colete. Esse aqui é o banco do ônibus, a gente entrando. Um achado muito interessante, encontrado em túmulo de um soldado 1000 anos antes de Cristo. Esse é muito valioso do ponto de vista de arqueologia, do ponto de vista para nós. Um pedacinho de metal assim, foi encontrado num túmulo recentemente de um soldado judeu. E o que estava escrito ali? Essa é que é a coisa bonita. Sabe o que estava escrito? Estava escrito essa passagem de número: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Exatamente como está escrito hoje, certo? Então, coisas escritas bastante atrás, e era o soldado que levava, talvez temente a Deus, provavelmente temente a Deus, ou eventualmente até como um amuleto, levava isso, mas entendemos nós que era alguém temente a Deus como soldado que morreu, foi enterrado e se conseguiu recuperar. Isso 1000 anos antes de Cristo. São coisas recentes que estão sendo encontradas e que nos revelam muita coisa. É interessante também isso aqui. Essa aqui é a foto do templo antigo. Foi encontrada uma pedra bem aqui no canto, aonde o sacerdote tocava a trombeta para anunciar as atividades do templo. Aqui estava escrito nessa pedra, essa aqui original, caiu daqui, estava escrito a pedra onde o sacerdote toca a trombeta, né? Então fazia parte do Velho Testamento. Esse é o Muro das Lamentações. Aqui eu falei que tinha um pouco de grama, vegetação. Por que não tiram, não dão uma limpada nesse muro? Não, aí vai depender do rabino. O rabino do templo é que vai decidir se vão limpar ou não. Essa aqui é uma passarela para entrar onde na região onde os árabes têm o monumento hoje, a mesquita deles está aqui. Esse canto aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Só que foi destruído e foi reconstruído de novo. Então seria nesse ponto aqui. Aqui atrás tinha uma porta de entrada. Essa porta aqui, ó, certo? E por aqui é aqui que o Jesus limpa a mesa dos cambistas. Lembra que aquele... E vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo, e aí o templo não era estritamente o templo era considerado a área toda, né? Começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeias que vendiam as pombas, etc. Então, só lembrando, é aqui, hoje no templo, ou nessa posição mais ou menos aqui, e essas são as ruínas, aonde deixava os animais, aonde Jesus se limpou. E dessa parede aqui, cai
eles deixaram esse monte aqui, os romanos derrubaram, e tem um monte que está lá como eles derrubaram, eles não mexeram, limparam ao redor. Mas de qualquer maneira, aqui é que fazia a venda dos animais, etc., que depois eram introduzidos no templo para o sacrifício. E Jesus que fez essa limpa. Amados, tem muito mais coisa. Essa é uma pedra que fala, se tinha uma dúvida, será que Davi existiu ou não? Encontraram uma pedra que falava da casa de Davi. Então, mostrando na verdade que esse rei Davi existiu. Então, são provas assim. Aqui é Massada. Não dá tempo. Eu acho que nós já estamos avançados. Eu prefiro deixar assim, respeitando o horário, porque é possível que alguém tenha atividade. Contei um pouco rápido. Tem bastante mais assuntos. Aqueles que tiverem interesse, eu tenho todo o interesse em contar um pouco mais das histórias, ampliar um pouco mais, abrir. Nós podemos fazer de uma outra maneira, uma outra forma. A minha esperança, a minha expectativa é que a gente tenha conseguido transmitir um pouco das coisas de Deus de uma forma um pouco diferente, mas que reforçam a nossa fé, que nos mostram aquilo que às vezes a gente fica com dúvida e que nos deixa, na verdade, mais convictos, que mostram evidências, que infelizmente nós somos humanos e às vezes temos que ter um pouco de evidência. A nossa fé nem sempre é forte o suficiente como Deus queria, mas Ele nos deixa rastro, deixa as evidências, e nós estamos encontrando, e nós estamos sendo, na verdade, privilegiados pela oportunidade de ter ido. Alguns de vocês foram, aqueles que puderam. Eu fiz muitas viagens, nós fizemos com a Alice muitas viagens pelo mundo, e Deus nos tem abençoado, mas eu não trocaria nenhuma por essas 2 viagens que a gente fez a Israel. Então, eu encorajo aqueles que puderem, que coloquem em oração. Não é um custo extremamente elevado, é um custo possível hoje, e eu acho que vai enriquecer nossa fé, vai nos fortalecer, vai nos dar um entendimento das Escrituras, o antes de Israel e o depois de Israel, certo? E Deus tem sido bondoso para com todos nós, e eu agradeço a Ele também pela paciência de vocês, por ter ouvido. Eu espero que o Espírito Santo toque no coração de cada um de nós, que nos fortaleça, que nos anime, que nos dê uma semana tremendamente abençoada. Oramos? Então, curvem suas cabeças como vocês estão e agradecemos ao nosso Deus. Sim, Deus, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és graça, Tu és paz, Deus. E obrigado, Deus, por esse dia, por esse tempo junto, Deus, pela oportunidade de falarmos do Teu reino, da Tua palavra, Deus, daquilo que ainda percebemos, da Tua história, da história do Teu povo, da nossa história, Deus. Louvado sejas porque Tu nos permite, Deus. Abra portas para que mais e mais nós possamos Te conhecer, Deus, que haja realmente um crescimento, Deus, uma aproximação nossa de Ti, Deus, uma comunhão gostosa, agradável, Deus, e que a nossa vida, Deus, seja para a Tua honra e glória, porque foi por isso que nós somos criados, Deus. Abençoa cada um de nós, abençoa o nosso domingo, abençoa o culto da noite, Deus, abençoa a nossa semana que se inicia, nossas atividades, e que tudo que façamos, Deus, possa ser para a Tua honra e Tua glória. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? E amém, irmãos. Nos vemos à noite. Deus continue nos abençoando.